Se você tivesse a chance de ver o Coliseu durante o auge do Império Romano, provavelmente não o reconheceria imediatamente. Mas por quê? O que vemos hoje é como se fosse apenas metade do enorme edifício que existia antigamente. Uma parte dele ainda está quase inteira, enquanto a outra parece ter sido cortada e desapareceu completamente. Muitos pensam que isso simplesmente foi danificado pelo passar do tempo. Mas, na verdade, cada parede que falta e cada pedra que já não vemos hoje tem sua própria história. Isso não simplesmente desmoronou sozinho. E para entender por que o Coliseu está assim hoje, precisamos primeiro voltar e ver como ele era bonito quando foi construído pela primeira vez. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir para você deixar um like e se inscrever no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós criadores de conteúdo. Então vamos começar. A construção do Coliseu começou durante o reinado do imperador Vespasiano, por volta de 70 depois de Cristo, e foi concluído após cerca de 8 anos, sob o comando de seu filho, o imperador Tito. Até hoje, ele ainda é considerado um dos maiores anfiteatros já construídos na história. Mais de 50.000 pessoas podiam se sentar aqui ao mesmo tempo. Ele era usado para combates de gladiadores, apresentações e outros grandes eventos públicos. Para os romanos, isso não era apenas uma arena, mas também um símbolo do poder e da riqueza do seu império. Quando o Coliseu era novo, ele não tinha a cor cinza que vemos hoje. Segundo os historiadores, sua parte externa era coberta por calcário branco vindo de Tivoli. Por isso, quando o sol batia, todo o edifício quase brilhava de longe. Outra coisa impressionante é como ele foi construído. Os romanos não dependeram de cimento grosso para unir grandes pedras. Em vez disso, eles cuidadosamente moldaram cada bloco para que se encaixasse exatamente um no outro. Por causa disso, toda a estrutura ficou extremamente resistente, mas o método deles não parou por aí. Dentro das pedras, eles ainda colocaram grandes grampos ou fixadores de ferro. Isso funcionava como uma trava, mantendo os blocos unidos para que não se separassem facilmente. Estima-se que cerca de 300 toneladas de ferro foram usadas em todo o edifício. Dentro do Coliseu, o que se vê é ainda mais impressionante. Os assentos dos ricos e altos oficiais eram feitos de mármore. Em muitos arcos, havia estátuas de diferentes deuses e pessoas importantes de Roma. Quando fazia muito calor, usavam um grande tecido chamado velarium para proteger do sol. Ele era estendido sobre a arena para dar sombra a milhares de espectadores. Era um sistema enorme operado por marinheiros experientes da marinha romana. Em outras palavras, o Coliseu foi feito não apenas para durar algumas décadas, mas também foi projetado para permanecer de pé por um longo tempo e servir como símbolo do Império Romano para as gerações futuras. Mas não importa o quão resistente seja um edifício, chegará o momento em que ele começará a enfrentar problemas inesperados. E esse foi o começo de sua lenta transformação. Apesar disso, ao longo dos séculos, o uso do Coliseu mudou completamente. Já não era mais uma arena de gladiadores. Em vez disso, passou a fazer parte do cotidiano das pessoas em Roma. Dentro dos grandes arcos, famílias passaram a morar ali. Alguns construíram casas e armazéns. Havia também partes do Coliseu que foram usadas para abrigar animais e para algumas atividades religiosas durante a Idade Média. A antiga arena no centro do edifício também mudou. Com o passar do tempo, ela foi coberta por terra e outros artefatos. De acordo com alguns registros históricos, partes dele foram usadas como jardim ou plantação. Se você visitasse o Coliseu naquela época, talvez não pensasse logo que foi símbolo do Império Romano. Em vez disso, parecia mais uma pequena comunidade onde famílias viviam e trabalhavam. Mas quanto mais tempo era usado como moradia, mais o edifício se deteriorava. Quando precisavam de uma porta ou janela extra, eles faziam buracos nas paredes grossas. Por causa disso, algumas partes da estrutura foram enfraquecendo aos poucos. Muitos dos mármores que antes embelezavam o Coliseu também foram removidos e reutilizados em outros edifícios de Roma. Aos poucos, o anfiteatro também foi recebendo paredes feitas de tijolos e madeira, o que mudou sua aparência original. Na Idade Média, ainda não era comum preservar edifícios históricos como fazemos hoje. Para muitas pessoas naquela época, o Coliseu era apenas um edifício resistente que podia ser usado como moradia ou como fonte de materiais. Essa situação durou vários séculos.
Até hoje, ainda podem ser encontrados vestígios de habitação dentro do Coliseu. Arqueólogos descobriram restos de lareiras e outros sinais de que pessoas já viveram dentro do anfiteatro. Ao chegar o século XII, o papel do Coliseu mudou ainda mais. Uma poderosa família de Roma, a família Frangipane, transformou o anfiteatro em parte de sua defesa. Eles reforçaram algumas partes do edifício para que servisse como fortaleza. De certa forma, isso ajudou, pois algumas partes do Coliseu não desabaram imediatamente. Mas quando o poder mudou em Roma, o destino do edifício também mudou. Em vez de preservá-lo, alguns passaram a ver o Coliseu como uma enorme fonte de pedras de alta qualidade. Foi aqui que começou a desmontagem mais organizada do anfiteatro. Não se tratava apenas de pessoas roubando pedras por conta própria. Em diferentes épocas, algumas autoridades e até mesmo papas permitiram a retirada de pedras do Coliseu para serem usadas em outros projetos em Roma. Por isso, boa parte do anfiteatro foi gradualmente reduzida. Ele não sumiu apenas por terremotos ou guerras. Em vez disso, ele foi lentamente desmontado ao longo de muitos séculos, enquanto suas pedras eram usadas na construção de igrejas, palácios e outros edifícios importantes da cidade. Em outras palavras, o Coliseu não foi simplesmente destruído pelo tempo. Grande parte dele voltou a fazer parte da Nova Roma. Esse também é um dos motivos pelos quais até hoje só resta metade de sua forma original. Além disso, com o passar do tempo, o Coliseu vai ficando cada vez menor. Não por causa de um grande terremoto ou de uma guerra, mas porque todos os dias algumas pedras vão sendo retiradas daqui aos poucos. Cada grande bloco de travertino é muito resistente e pronto para uso. Não é mais necessário extrair novas pedras de lugares distantes. Por isso, é mais rápido e mais barato para os construtores simplesmente pegar as pedras do antigo anfiteatro. Por causa disso, era comum ver longas carroças puxadas por bois transportando grandes blocos para fora do Coliseu. Elas eram levadas para diferentes partes de Roma para serem usadas em novas construções. Segundo os historiadores, muitas igrejas, palácios e outros edifícios importantes de Roma usaram pedras vindas do Coliseu. Um dos exemplos mais conhecidos é a Basílica de São Pedro, onde há pedras de travertino que foram retiradas do anfiteatro. Com a permissão das autoridades daquela época, há outro ditado famoso em Roma que diz: "O que os bárbaros não fizeram, os Barberini fizeram." Isso significa que o que os bárbaros não fizeram, a família Barberini fez. Isso não quer dizer que foram apenas eles que desmontaram o Coliseu. É apenas um ditado famoso que se refere ao uso generalizado das pedras antigas, durante a época da família Barberini e do Papa Urbano VIII no século XVII. Não só as grandes pedras ganharam importância, as decorações de mármore do Coliseu também sumiram aos poucos. Algumas foram reutilizadas como decoração em outros edifícios, outras foram trituradas e queimadas em fornos de cal para virar cal viva. Quando misturada com areia e água, ela se transforma em argamassa, usada na construção de casas, igrejas e outros edifícios. Em outras palavras, o antigo mármore valioso que embelezava o Coliseu virou material comum usado na construção de novas estruturas. É por isso também que quase não resta mais mármore dentro do anfiteatro hoje em dia. O que vemos são as paredes resistentes e a estrutura de concreto que antes eram cobertas por pedras lisas e decorações valiosas. Se formos pensar na verdade, grande parte do Coliseu não desapareceu, apenas mudou de forma. Algumas pedras se tornaram parte de igrejas, outras se tornaram parte de palácios, e alguns mármores viraram argamassa que uniu os edifícios que foram construídos depois. Hoje, depois de muitos séculos, de certa forma, o antigo Coliseu continua vivo em diferentes partes da cidade de Roma. Mas ainda resta uma pergunta. Se há tantos prédios antigos em Roma, por que o Coliseu era um dos lugares mais comuns para se obter materiais? A resposta é simples. As pedras usadas em sua construção eram de altíssima qualidade. Por isso, para os construtores daquela época, era mais prático pegar as pedras do Coliseu do que começar de novo extraindo novos materiais da pedreira. Outro dos motivos mais importantes para o enfraquecimento gradual do Coliseu foi o ferro escondido dentro de suas paredes. Quando o anfiteatro foi construído, os engenheiros romanos usaram grampos de ferro para unir os grandes blocos de pedra. Por causa disso, toda a estrutura ficou mais resistente. Mas depois de muitos séculos, o ferro se tornou um material valioso.
Aos poucos, os trabalhadores foram perfurando as paredes para alcançar o ferro escondido dentro delas. Quando o ferro era recuperado, eles o derretiam novamente e o transformavam em ferramentas como pregos, utensílios e outros objetos para o uso diário. Até hoje, ainda é possível ver milhares de pequenos buracos nas pedras do Coliseu. De acordo com muitos arqueólogos, grande parte desses buracos ficou depois que os grampos de ferro, que antes uniam os blocos de pedra, foram removidas. À medida que mais ferro era removido, a estrutura do edifício ficava cada vez mais fraca. O Coliseu não desabou imediatamente, mas com o passar dos anos, ficou mais fácil para terremotos, chuvas e deslizamentos de terra destruírem as partes que já não tinham suporte suficiente. Ao mesmo tempo, muitas histórias começaram a se espalhar sobre o antigo anfiteatro. Alguns acreditam que há espíritos do passado dentro dos corredores escuros. Outros evitam passar por perto dele à noite. Mesmo que não haja provas concretas de que essas histórias sejam verdadeiras, elas já se tornaram parte das lendas da Roma antiga. Mas mesmo com essas crenças, o desmonte do edifício não parou completamente. As pedras e mármores continuaram sendo usados em vários projetos pela cidade. A grande mudança só aconteceu no século XVIII. Na época do Papa Bento XIV, ele declarou que o Coliseu deveria ser protegido. Ele acreditava na tradição que dizia que muitos cristãos foram martirizados durante o Império Romano. Embora muitos historiadores modernos também digam que faltam evidências diretas que provem que houve massacres em grande escala dentro do próprio Coliseu. Apesar disso, essa decisão foi muito importante. Colocaram cruzes dentro do anfiteatro e proibiram a continuação da retirada de pedras. Esse foi um dos passos mais importantes que ajudaram a evitar a completa destruição do Coliseu. Se isso não tivesse acontecido, talvez ainda menos partes do edifício teriam sobrevivido até hoje para vermos. Quando chegou o século XIX, o objetivo das pessoas mudou. Em vez de desmontar, começaram a pesquisar. As primeiras grandes escavações arqueológicas foram realizadas sob a arena. Foi aqui que eles descobriram o hipogeu, um sistema enorme de túneis, salas e mecanismos escondidos sob o piso. Aqui eram preparados os gladiadores, os animais e os equipamentos antes do início dos espetáculos. Havia elevadores com cordas, roldanas e mecanismos de madeira para erguer rapidamente animais ou decorações na arena. Para os espectadores daquela época, parecia que de repente um leão ou o cenário surgiam no meio do espetáculo. Mas o que eles não sabiam era que centenas de trabalhadores estavam se movendo ao mesmo tempo debaixo de seus pés para operar esse sistema extremamente complexo. Foi aí que os arqueólogos provaram ainda mais que o Coliseu não era apenas uma enorme arena. Também é uma obra-prima da engenharia romana que estava séculos à frente de muitas tecnologias usadas nas épocas seguintes. Um dos motivos pelos quais tantas partes do Coliseu sobreviveram até hoje são as salas escondidas sob a arena. Depois que o uso do anfiteatro foi interrompido, ele foi gradualmente coberto por terra, pedras e outros restos do passado. À primeira vista parecia inútil, mas na verdade, isso serviu como uma proteção natural. Como muitos dos túneis sob a arena foram cobertos, eles não foram tão danificados quanto as paredes expostas à chuva, ao vento, aos terremotos e às pessoas que retiravam pedras. Por isso, quando as escavações arqueológicas começaram séculos depois, muitos dos mecanismos sob a arena ainda puderam ser descobertos. Até hoje, os visitantes ainda podem ver parte do sistema subterrâneo extremamente complexo que uma vez operou os espetáculos no Coliseu. Mas há outra pergunta que também intrigou os historiadores por muito tempo. Por que parece que apenas uma parte do Coliseu quase desapareceu completamente? Quando você olha para o edifício hoje, percebe que a parte norte está mais intacta, enquanto a parte sul é a mais danificada. No começo, havia várias especulações entre as pessoas. Alguns diziam que era uma maldição, outros acreditavam que foi destruído de propósito. Mas, de acordo com estudos modernos de engenheiros e arqueólogos, a explicação é mais simples. Não foi apenas um motivo que destruiu o Coliseu. Foi uma combinação de fatores naturais e humanos. Primeiro, o local onde o Coliseu foi construído era anteriormente um lago artificial que fazia parte do palácio do imperador Nero. Antes de iniciar a construção, os romanos drenaram o lago e construíram uma fundação muito profunda. A engenharia deles era impressionante, mas mesmo assim,
as condições do solo sob diferentes partes do edifício continuaram variando. Depois disso, vários terremotos atingiram a região central da Itália ao longo de muitos séculos. De acordo com os historiadores, alguns dos maiores danos ao Coliseu ocorreram após fortes terremotos no século IX e, especialmente, no século XIV. A cada terremoto, as rachaduras nas paredes aumentavam, e como muito ferro e pedra já haviam sido retirados da estrutura, ela ficou ainda mais enfraquecida. É como uma grande mesa de onde os parafusos vão sendo retirados aos poucos. No início, ela ainda permanece estável, mas à medida que mais suportes são removidos, chega um momento em que ela já não consegue mais sustentar o próprio peso. Foi isso também que aconteceu com o Coliseu. Ele não desabou em apenas um dia. Foi enfraquecendo aos poucos durante muitos séculos até que uma grande parte da parede externa finalmente desmoronou. Apesar de tudo o que passou, grande parte do anfiteatro permaneceu de pé. E é por isso que, até hoje, o Coliseu ainda é considerado um dos exemplos mais impressionantes da engenharia romana em todo o mundo. Por muitos séculos, o Coliseu continuou a enfraquecer. Não só pelas pessoas que retiravam pedras, mas também pela falta de gente para cuidar e manter o grande edifício. Depois que o Império Romano do Ocidente caiu, os fundos e a organização necessários para manter o anfiteatro foram desaparecendo aos poucos. Se passaram centenas de anos praticamente sem grandes reformas. Depois veio um dos terremotos mais fortes da história de Roma. Em 1349, um forte terremoto atingiu a região central da Itália. Segundo os historiadores, grande parte da parede externa sul do Coliseu desabou por causa desse terremoto. O dano foi enorme. Milhares de blocos de pedra caíram ao redor do edifício. Desde então, a antiga forma perfeitamente circular do Coliseu nunca mais foi restaurada. Isso também explica por que há tantas pedras espalhadas ao redor. Nos séculos seguintes, muitas dessas pedras foram reutilizadas na construção de vários edifícios em Roma. Era mais fácil pegá-las do que extrair novas pedras de pedreiras distantes. Ao mesmo tempo, continuou a remoção do ferro e de outros materiais valiosos que restaram nas partes remanescentes do edifício. Devido à combinação de terremotos, desmontagens e a passagem do tempo, foi se formando aos poucos a aparência do Coliseu que vemos hoje. É notável que um lado está mais inteiro, enquanto o outro praticamente não existe mais. Muitas pessoas se perguntam por que simplesmente não o reconstruíram. A razão não é tão simples assim. Com o passar dos séculos, o Coliseu se tornou um monumento histórico de grande importância. Em vez de reconstruí-lo com novos materiais, os especialistas em conservação optaram por preservar a parte original que restou. No século XIX, grandes projetos de restauração começaram para impedir o contínuo desmoronamento. Se você observar o Coliseu hoje, verá grandes suportes feitos de tijolo em algumas partes da parede externa. Eles não fazem parte do design original dos romanos. Eles foram adicionados por engenheiros para apoiar a estrutura restante e evitar o colapso total das paredes. Até hoje, engenheiros e especialistas em conservação continuam monitorando as condições do Coliseu. Eles verificam regularmente as rachaduras, os alicerces e as paredes para garantir que continue de pé para as próximas gerações. Em outras palavras, o Coliseu que vemos hoje não é apenas uma relíquia da Roma antiga. Também é uma prova de como é difícil preservar um edifício que está de pé há quase 2000 anos e que continua sendo admirado por todo o mundo. Até hoje, o cuidado com o Coliseu ainda não terminou. Em vez de reconstruir a metade que foi perdida, os especialistas em conservação preferiram proteger as partes originais que ainda restam. Em diferentes épocas, eles colocaram tijolos de suporte e outros reforços nas paredes que corriam risco de desabar. Se você visitar o Coliseu hoje, vai notar que algumas partes do edifício têm cores e materiais diferentes. Essas partes não fazem parte da construção romana original. Essas partes foram adicionadas em projetos de restauração para dar suporte às paredes antigas e evitar mais desabamentos. Atualmente, engenheiros e especialistas em conservação continuam monitorando as condições de todo o edifício. Eles inspecionam regularmente as rachaduras, os alicerces e o movimento das pedras para agir rapidamente caso alguma parte precise de reparo. O objetivo deles não é tornar o Coliseu como novo. O objetivo é preservar o que resta de sua história original.
Enquanto os projetos de restauração continuam, os arqueólogos também fazem novas descobertas. De vez em quando, pedras antigas aparecem em outras partes de Roma, enquanto estão fazendo construções ou reformas. Quando há evidências claras de que elas vieram do Coliseu ou de outros edifícios antigos, elas são cuidadosamente estudadas para entender melhor a história da cidade. Isso também serve como um lembrete de como era amplo o uso de materiais de edifícios antigos naquela época. Existe outro ditado famoso que costuma ser associado ao Coliseu. Disse que foi o monge venerável Beda quem escreveu no século VIII a frase: "Enquanto o Coliseu estiver de pé, Roma permanecerá. Quando Roma cair, o mundo também cairá." Isso não é uma profecia ou previsão sobre o fim do mundo, mas sim uma declaração simbólica sobre a importância de Roma como centro de uma grande civilização. E por quase 2000 anos, uma coisa permaneceu verdadeira: o Império Romano caiu. Reis, papas e governos mudaram ao longo do tempo. Guerras, terremotos e vários desastres aconteceram, mas grande parte do Coliseu ainda permanece de pé. Quando olhamos para ele hoje, não vemos apenas um prédio antigo. Vemos quase 2000 anos de história gravados em cada pedra. Podemos ver as marcas dos terremotos. Podemos ver as partes onde o ferro e o mármore foram removidos. Podemos ver as restaurações feitas por diferentes gerações para salvar a estrutura que restou. E talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual o Coliseu é tão importante. Não porque ele ainda seja perfeito, mas porque mostra claramente que até mesmo a maior criação do homem pode ser destruída pelo tempo, pela natureza e pelas próprias pessoas. Mas também mostra que, quando uma geração escolhe preservar sua história, ainda há uma chance de passá-la para as próximas gerações. Por isso, toda vez que olhamos para as ruínas do Coliseu, não estamos apenas olhando para os restos do Império Romano. Estamos olhando para um dos lembretes mais importantes da história: que uma civilização não é medida apenas pelos edifícios que construiu, mas pelos edifícios que escolheu salvar e preservar para o futuro. Mesmo assim, o mais impressionante de tudo não é o tamanho do Coliseu ou a quantidade de lutas que aconteceram ali. O que é realmente impressionante é a sua influência no mundo até hoje. Quase todos os estádios modernos usados hoje têm conceitos que foram vistos pela primeira vez no Coliseu. Por exemplo, seu formato circular oferece uma visão clara para os espectadores, não importa onde estejam sentados. Esse sistema serviu de inspiração para muitos estádios de futebol, estádios de beisebol e arenas de shows em vários países. Até mesmo a forma rápida de entrada e saída de milhares de pessoas foi aprimorada primeiro pelos engenheiros romanos. Eles tinham 2 dúzias de entradas e escadas cuidadosamente projetadas para evitar que as pessoas se aglomerassem. Até hoje, muitos arquitetos modernos ainda usam esse mesmo princípio na construção de grandes estádios. A outra coisa impressionante sobre o Coliseu que raramente é mencionada: não era só o próprio edifício que era muito avançado. Até mesmo a forma de gerenciar o grande número de espectadores era impressionante. Na época do Império Romano, ele podia receber cerca de 50.000 a 80.000 pessoas, dependendo da época e da disposição dos assentos. Mas o mais surpreendente é que as pessoas não simplesmente entravam, eles já usavam um sistema muito parecido com o que vemos nos estádios modernos de hoje. Cada espectador tinha uma entrada e um assento designados. As entradas e escadas eram numeradas para que cada pessoa pudesse chegar rapidamente à seção correta. Devido ao design eficiente do edifício, milhares de pessoas conseguiam entrar e sair sem muita aglomeração. Esse é um dos motivos pelos quais até hoje os arquitetos ainda estudam o design do Coliseu. Nem todos os espectadores tinham o mesmo lugar. Dava para ver imediatamente pela cadeira qual era o status de uma pessoa na sociedade. Os assentos mais próximos da arena eram reservados para o imperador, senadores e outros altos oficiais. Nas partes mais altas ficavam sentados os cidadãos comuns, enquanto a parte mais alta era geralmente reservada para as mulheres que não pertenciam à família real e para os cidadãos mais pobres. Só de olhar para os assentos, já era possível ver a estrutura da sociedade da Roma antiga. Os romanos criaram o velário, um grande toldo de tecido usado para proteger do sol. Quando o tempo estava muito quente, ele era estendido sobre uma grande parte da arena para dar sombra aos espectadores. Não era uma tenda pequena. Era enorme e composto por várias peças separadas de tecido grosso,
presas por cordas e postes acima do Coliseu. De acordo com os historiadores, marinheiros experientes da Marinha Romana eram designados para operar esse sistema, porque estavam acostumados a lidar com grandes velas e cordas complexas no mar. Enquanto milhares de pessoas assistiam acima, havia centenas de trabalhadores embaixo da arena. Eles não eram gladiadores. Eles eram carpinteiros, mecânicos, tratadores de animais e outros trabalhadores que faziam todo o espetáculo funcionar. Quando precisavam que um leão ou outro animal selvagem surgisse de repente, usavam elevadores de madeira e roldanas para erguer o animal do subsolo da arena. Quando era preciso trocar a decoração do palco, eram eles também que faziam isso. Em outras palavras, enquanto as pessoas assistiam ao espetáculo na superfície, havia outra enorme operação acontecendo silenciosamente debaixo dos seus pés. Outra coisa surpreendente era a quantidade de animais selvagens trazidos para o Coliseu. De acordo com os historiadores, leões, tigres, leopardos, ursos, elefantes, rinocerontes, crocodilos, hipopótamos e até girafas foram trazidos de várias partes do Império Romano. Alguns vieram do norte da África e do Oriente Médio. A viagem desses animais era muito difícil. Eles eram transportados por navios e carroças antes de chegarem a Roma. Isso só mostra o quão vasto era o poder e as conexões do Império Romano naquela época. Hoje em dia, o motivo pelo qual milhões de pessoas visitam o Coliseu é diferente. Elas não vão mais lá para assistir a combates. Eles vão lá para ver pessoalmente uma das maiores obras do mundo antigo. E talvez essa seja a maior mudança na história do Coliseu. O lugar que antes foi símbolo de poder e entretenimento sangrento, agora se tornou um símbolo de história, cultura e excelência da engenharia antiga, admirada no mundo todo.